Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Olá, queridos, graça e paz sejam multiplicadas da parte de Deus. Uma alegria falar com você novamente, uma alegria poder levar você, principalmente, levar até você a preciosa palavra de Deus. Queria deixar um devocional, um pensamento para você, e o objetivo de edificar a sua vida, edificar a sua fé. Deixa eu ler um texto da palavra de Deus, eu estava meditando agora de manhã, e Deus falou comigo e eu gostaria de compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. Lá em Lucas 23, 55 a 56 diz: E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam-lhe especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Agora o capítulo 24, de 1 a 6, diz: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, ou seja, Jesus ressuscitou bem cedo, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que elas tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, aleluia. E entrando, não acharam o corpo de Jesus. O corpo de Jesus já não estava mais lá. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Por que busca o que está vivo dentre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Jesus não está mais nesse lugar que vocês o deixaram, mas ele ressuscitou. Queridos, essas mulheres, elas foram testemunhas da morte de Jesus. Elas foram testemunhas do que aconteceu com Jesus e também foram testemunhas, isso é muito importante, de onde colocaram o corpo de Jesus. Até para questões históricas, houve testemunhas de que Jesus foi colocado num túmulo e que Jesus também saiu desse mesmo túmulo. Então isso é muito importante. Mas elas foram a esse lugar, esse túmulo, onde colocaram o corpo de Jesus. Elas viram, né, Jesus enrolado num linho fino, branco, de linho, presenteado por José de Arimateia, um grande presente nobre, bonito, rico, caro, e também num sepulcro que ninguém tinha sido enterrado ou sepultado até então, também algo extremamente nobre, caro, presente de José de Arimateia. Mas isso foi muito importante, então colocaram essas mulheres lá. Essas mulheres foram lá, então viram e voltaram, porque estava entrando sábado, então elas foram preparar ungüentos e especiarias, porque não deu tempo de embalsamar o corpo de Jesus como era costume naquela época. Então elas falaram: vamos voltar depois, quando a gente puder fazer isso. E então foram e prepararam com muito carinho, com muita alegria, prepararam então as especiarias, os ungüentos, né? E durante aquele sábado descansaram, esperaram passar o sábado. No domingo, o texto diz logo de madrugada, muito cedo, né? Jesus ressuscitou nas primeiras horas, né, desse domingo. Quando eles foram lá, elas foram levar uma oferta muito especial, uma oferta de honra, uma oferta de amor, uma oferta como a gente tem ensinado quando fala de dízimos e ofertas, né? Ofertar por amor, ofertar por gratidão e por aí vai. Mas era uma oferta desnecessária. Elas prepararam uma oferta desnecessária. Consegue imaginar isso? Você preparar uma oferta que não serve para nada? Por quê? Porque quando elas chegaram lá, elas encontraram o túmulo vazio, o corpo não estava mais lá, logo aquela grande oferta se tornou desnecessária. Desnecessária. E ali, quando elas chegaram ali com essas ofertas tão lindas, e certamente com muito amor foi preparado, mas quando chegaram lá, os anjos falaram para ela: Por que vocês buscam dentre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês procuram o corpo de Cristo entre os mortos? Por que vocês procuram Jesus entre os mortos? Ele não está mais aqui, mas ele está vivo. Eles levaram a oferta errada e levaram no lugar errado. Por quê? Porque Jesus não estava mais naquele lugar. Se fosse para levar um presente para Jesus, deveria levar um presente para onde Jesus já estava ressuscitado, e não naquele lugar, porque ele não estava mais ali.
E eu vejo que esse texto nos fala muito, porque Jesus, muitas vezes nós queremos levar e fazer coisas para Jesus, coisas que são ofertas para mortos, ofertas sem ser discernimento, ofertas sem sabedoria, sem discernir épocas, sem discernir tempos, sem discernir questões proféticas. Que momento estamos vivendo? Que momentos a igreja está vivendo? Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou doando, tem algum sentido? Tem a ver com esse tempo? Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou declarando, tem a ver com esse tempo? Tem a ver com esse momento? Tem a ver esse comportamento que eu estou tendo, essa fala que eu estou tendo, essas atitudes, até esse cultuar a Deus, essa oração que eu tenho feito, tem a ver com esse momento? Isso é muito interessante a gente pensar o que temos ofertado para Jesus. Será que temos ofertado uma oferta para quem está vivo, uma oferta para quem está morto? Né? Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Quantas vezes nós ofertamos nossa oração como se tudo tivesse perdido, como se tudo tivesse acabado. E Jesus olha e fala: do que você está falando? Eu não entendo do que você está falando. Eu não entendo essa oração, eu não entendo esse clamor, eu não entendo. Eu recebo com muito carinho, porque você está orando para mim, você está entregando para mim o seu coração. Mas eu não entendo por que você está chorando tanto, por que você está dessa forma, porque eu estou vivo. Eu estou acima desse problema, eu estou acima dessa dificuldade. Eu estou vivo. Não procure Jesus entre os derrotados. Não procure Jesus entre os falidos. Não procure Jesus entre os mortos. Não procure mais. E também outro ponto é, e vocês também não fiquem mais aqui. Vão para o lugar onde estão os vivos. Saia desse lugar. Saiam desse lugar. Saia do lugar dos mortos. Pare de ver televisão. Pare de ver notícias ruins. Cuidado. Uma coisa é você ter informações, outra coisa é você se alimentar de carniça. Pare de se alimentar de quem quer destruir. Queridos, existem muitas notícias que não visam informar, visam destruir. Olha isso, visam destruir. Isso não é bom, isso não é notícia, isso é difamação, isso é manipulação. Isso é lugar de mortos. Lugar de mortos. Você não deve ficar mais nesse lugar. Não venha procurar Jesus nesses lugares. E outro ponto aqui que eu queria colocar para você nesse devocional, nesse pensamento aqui com você, é o corpo de Jesus. Elas estavam procurando o corpo de Jesus. A Bíblia mostra que o corpo de Jesus também fala da igreja. Queridos, não procure a igreja entre os mortos. A igreja é um lugar de vivos. A igreja é um lugar, ela está um lugar onde estão os vivos. Pastor, o senhor está dizendo que a igreja não deve ir até onde existem mortos, pessoas com problema? Claro que sim, não tenha dúvida disso. Mas aonde a igreja entra é para levar vida, é para levar vida, é para levar vida e vida e abundância para as pessoas. Mas a igreja, ela não está no lugar dos mortos. Quando alguém falece em Cristo, não fica entre os mortos, fica no Senhor, descansa no Senhor, está no Senhor. Amém? Então a igreja não está nesse lugar, a igreja não vive nesse lugar. Então eu queria deixar esse pensamento para você, esse breve pensamento. Jesus não está entre os mortos. Você não deve estar entre os mortos. E outra frase tremenda nesse texto é, o anjo diz assim, vá, e o que aconteceu conforme ele havia dito. Queridos, nada acontece sem que ele avise antes. Nada acontece fora da palavra de Deus. Nada acontece sem os avisos de Deus. Deus avisa. Fique aonde está a palavra. Caminhe na palavra. Queridos, nós estamos vendo as notícias do vírus. Uma hora o pico é tal mês, outra hora o pico é tal outro mês. Eles não sabem o que estão falando. Eles estão perdidos. Eles estão tateando no escuro. Eles estão tateando entre ciência, entre política, entre interesses. Muita boa vontade de muitos, mas perdidos. A Bíblia diz, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Queridos, fique aonde está os ressurretos em Cristo Jesus. Fique aonde a mensagem dos ressurretos é mencionada. Fique entre os vivos. Não fique entre os mortos.
Eu declaro sobre a sua vida um dia de paz, de alegria, de amor. Eu declaro saúde sobre você, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que você ama. E declaro também que aonde quer que você for, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sou o pastor Papi Casarini e este é o podcast Falo ou Não Falo. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas e me siga nas redes sociais. Continue abençoado.